Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Antes de começar pela ordem do dia, eu dava, porque a seu pedido, dava a palavra à senhora deputada Marisa Matias. Senhora deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Queria só colocar uma questão à Sra. Presidente, à mesa, aos restantes membros da Comissão. Eu tenho várias audições sobrepostas esta tarde e gostaria de saber se é possível, ficando obviamente a ouvir a intervenção inicial do Sr. Presidente do INEM, se seria possível eu depois, se regressasse, se conseguir regressar ainda antes da final da primeira ronda, de falar no final e não na ordem que está prevista. Se fosse possível, agradecia. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada propõe que, quando regresse, possa, nesse momento, ou quando conveniente, usar da palavra, não respeitando a ordem que temos. Quem se opõe? Estamos todos de acordo, Sra. Deputada. Muito obrigada. Passaríamos, então, à audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, Luís Meira, acompanhado do vogal Pedro Lavinha, da coordenadora do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, Teresa Chiapa, e do diretor do Departamento de Gestão Financeira, Rui Galhardo. Fui correta nos nomes. Desejo-vos uma boa audição. Eu vou deixar aqui para ter-os, e já tem também a grelha dos tempos. Portanto, nós estamos a fazer esta audição a requerimento do PSD sobre emergência médica e, portanto, passava já a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença do Dr. Luís Meira e da sua equipa aqui na Comissão de Saúde da Assembleia da República. Para breve contexto, dizer que o PSD chamou a esta comissão quer o Conselho Diretivo do INEM, quer representantes das profissões, antes da Sra. Ministra vir cá, que vem amanhã falar sobre este assunto. Como sabem, melhor do que ninguém, o serviço de emergência médica é especial, merece atenção especial, porque é um serviço que, de facto, salva vidas, onde cada segundo conta para salvar vidas. E é sobre salvar vidas e sobre as pessoas que hoje aqui também falaremos nesta reunião da Comissão de Saúde. Dizer-vos que, para além dessas pessoas que possam precisar, também temos ouvido da parte dos partidos políticos, da comunicação social, enfim, de todos os envolvidos na participação cívica e política do país, o assistir a uma degradação do serviço de emergência médica em Portugal. É sobre essa degradação que hoje aqui pretendemos falar, sobre o reconhecimento de um serviço que tem falhado, quer ao nível das ambulâncias. Como sabemos, tem existido na parte do serviço das ambulâncias algumas que estão inoperacionais, que deixam de sair por falta de recursos, designadamente humanos. Também ao nível do serviço aéreo, de prestação de auxílio, também com uma frota ou inoperacional ou que também deixa de voar em determinados períodos do dia por falta de recursos humanos e também, e como vimos ainda hoje também noticiado, chamadas em espera, desde logo no CODU, com um período alargado de 10, 15 minutos de espera para que sejam acionados os serviços que assim o exigem. E, portanto, estes atrasos, quer do ponto de vista da frota de ambulâncias, de helicópteros, chamadas em espera, podem levar a um atraso que signifique perder uma vida que poderia ser salva se esse serviço estivesse a funcionar em plenitude. É sobre essa degradação, mais uma vez, que hoje aqui pretendemos falar e a pedido do PSD, agradecer mais uma vez a vossa vinda cá e deixando objetivamente um par de questões. A primeira é se reconhecem, tal como os demais intervenientes, que existe esta degradação do serviço de emergência médica em Portugal nos últimos anos, se consideram que aquilo que foi aqui elencado destes problemas são de facto uma realidade e se sim, dado essa situação, se esta degradação ocorre apesar de ter existido nos últimos anos um proporcionar de condições e de financiamento por parte do Governo do Partido Socialista ao INEM, e se assim foi,
então esta degradação terá origem na administração do INEM, de alguma incapacidade? Estou a perguntar, já que foi dito nesta comissão a terminologia gestão danosa, se consideram que esse foi o que aconteceu, ou se, por outro lado, não existiu exatamente da parte da tutela a garantia de proporcionar de condições e de financiamento que cumprissem e que permitissem cumprir a missão extraordinariamente importante do INEM de salvar vidas e de assistir os portugueses e as pessoas quando elas mais precisam. Em suma, dizer, em jeito mais coloquial, se o degradar da situação do INEM nos últimos anos ocorre apesar do financiamento adequado por parte do Estado ou por causa do financiamento inadequado por causa do Estado. De qualquer das formas, o que importa aqui hoje é refletir sobre essa degradação, uma vez que estamos perante uma situação que é emergente, que é resolver a situação do INEM para que possamos, em conjunto, servir a população quando ela mais precisa, que é numa situação de emergência. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente do INEM, queria também informar a Comissão que foi feito pedido, a que acedemos com gosto, para que o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pudessem assistir através do seu Presidente, Rui Mário Andrade Lázaro, do seu vogal, Joana não está, não. Peço desculpa, Egídio Monteiro, do delegado sindical Jorge Manuel Espinho Moreno e penso também Rui Lázaro, que estão presentes e, portanto, estarão hoje e estarão também na audição da senhora Ministra. Queria deixar também essa nota para a Comissão e para também quem vamos ouvir. Passaria agora a palavra para responder ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, gerindo o tempo, os 5 minutos e, caso queira repartir a resposta, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e senhoras deputadas presentes, também os assistentes, e agradecer também a oportunidade que é dada ao INEM, na pessoa do seu Presidente e também de outros elementos que têm aqui alguma relevância para aquilo que tem sido a atividade do Instituto nos últimos anos, nomeadamente o Dr. Pedro Lavinha, o outro vogal do Conselho Diretivo. Primeira nota, e se calhar faria aqui um parênteses, os 2 elementos do Conselho Diretivo de um Instituto Público, como o Sr. Deputado Francisco de Sousa Vieira disse, é de extraordinária importância, que tem um orçamento relativamente, eu diria, elevado, mas claramente insuficiente para aquilo que são as necessidades. E agradecer também a presença do Dr. Rui Galhardo e da Dra. Teresa Sequiapa, que nos poderão aqui ajudar a responder de forma adequada às perguntas que forem colocadas. Sr. Deputado, eu penso que no início sintetizou bem aquilo que se pretende do Instituto e que todos os seus trabalhadores e todos os seus dirigentes pretendem, que é efetivamente estarem à altura daquilo que são as atribuições e das competências que são acometidas a este Instituto, que enquanto Instituto existe, porque existe uma área específica de intervenção que deve ser garantida por esta entidade, obviamente funcionando no âmbito do Ministério da Saúde e que é importante para, efetivamente, salvar vidas. Sobre a degradação do serviço, ela é inegável. Não vale a pena estarmos aqui a tentar dourar uma realidade que é conhecida de todos, nunca o fiz, não o irei fazer, e mais importante do que estar a tentar aqui discutir se os tempos de espera são mais ou menos segundos, de se as ambulâncias estão inócuas ou não, é tentarmos perceber porquê de aquilo que tem sido uma atividade importante e que nós temos procurado garantir com os recursos que são colocados à disposição do Instituto, tem vindo a ter, em alguns momentos, uma pressão imensa que, obviamente, não nos deixa cumprir aquilo que, como eu disse, todos os dias trabalhamos para conseguir fazer.
Conselho Diretivo, dirigentes e trabalhadores do Instituto. E deixem-me dar aqui uma nota particular, que é uma primeira informação que é relevante. Eu virei aqui dar a cara por tudo aquilo que acontece no INEM, mas com a tranquilidade de saber que os seus trabalhadores fazem, se calhar, muito mais do que aquilo que deveria ser exigível a esses trabalhadores relativamente aos recursos que é possível disponibilizar-los. E é uma primeira nota também que eu gostaria de dar. Mas é verdade. Tem havido dificuldades, tem havido uma grande pressão e nós não somos uma ilha no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, aliás, na esfera do qual fomos recentemente incluídos e, portanto, aquilo que têm sido dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, claramente que se refletem também naquilo que é a atividade diária do Instituto e, às vezes, refletem-se de forma particularmente negativa, impedindo que, efetivamente, aquilo que é a performance do Instituto possa ser melhor. E vários exemplos poderiam ser dados, mas a verdade é que quando nós temos um aumento daquilo que é a pressão sobre os serviços, e é uma pressão a que nós temos que, obviamente, olhar na perspectiva não apenas do momento, mas daquilo que irá acontecer e que tem a ver com as características sociodemográficas da nossa população, que não é apenas uma população mais envelhecida, isso é bom, a esperança de vida aumentou, mas o grande problema é que nós temos pessoas cada vez mais idosas, e aqui há um outro indicador que não nos é favorável, mas o número de anos de vida saudável não acompanha esta evolução da esperança de vida. Isto implica que cada vez mais, a começar no INEM, que tem a responsabilidade por criar uma primeira frente de acesso aos serviços de saúde relativamente a estas pessoas, cada vez vai ter mais que fazer e mais pressão, sobretudo se juntarmos a isto aquilo que são as alterações climáticas com vagas de calor, como aquela que nós estamos agora a atravessar, peço desculpa, que nós estamos a atravessar e que implica um volume aumentado de pressão sobre os serviços. Para além disso, aquilo que tem sido algumas dificuldades por parte dos serviços de urgência também condicionam uma sobrecarga imensa sobre aquilo que acontece, nomeadamente no SCODU. A verdade é que nós, desde há muitos meses, que temos sido, eu diria, um apoio importante para aquela resposta a nível dos serviços de urgência que tem sido dada, como eu disse, uma sobrecarga, uma adicional sobrecarga sobre os nossos serviços. E depois poderemos falar disso um pouco mais à frente. A questão dos ELIs, eu acredito que mais à frente também iremos falar sobre ela, resulta daquilo que é as condições existentes neste momento no mercado, que é um mercado difícil, complicado e que acabaram por nos obrigar a ter algo que o INEM não quis, isso sempre foi dito desde o primeiro minuto, mas com os recursos que eram disponibilizados ao INEM, nomeadamente de natureza financeira, foi a solução possível que implicou, efetivamente, que 2 dos 4 helicópteros que estão ao serviço deixassem de estar operacionais durante a noite. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e creio que tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. E, em nome do Partido Socialista, quero saudar o Presidente do Conselho Diretivo do INEM, Dr. Luís Meira, e toda a comitiva que o acompanha, Dr. Pedro Lavinha, Dra. Teresa Chiapa e Dr. Rui Galhardo. E dizer que, enfim, o Instituto Nacional de Emergência Médica tem efetivamente a mais nobre das funções, a garantir o cuidado da prestação de cuidados de saúde aos portugueses. Um trabalho que é exigente, que é de 24 horas por dia, todos os dias do ano e, portanto, é uma missão da máxima exigência, da máxima responsabilidade e, por isso mesmo, a minha primeira referência, a primeira palavra que quero deixar nesta audição é precisamente para os profissionais de saúde que integram o INEM. E quero deixar uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a todos os homens e mulheres que diariamente prestam socorro e cuidados médicos às nossas populações, apesar das dificuldades e dos constrangimentos com que se deparam, porque sim, nós também não os ignoramos, nós sabemos que existem dificuldades, que já foram, aliás, aqui reconhecidas, mas estes profissionais não baixam os braços e dão o seu melhor diariamente para salvar a vida do próximo e merecem mesmo todo o nosso respeito e reconhecimento. E dito isto, a primeira questão que quero abordar tem precisamente que ver com os recursos humanos.
Recentemente recebemos também em sede da Comissão Parlamentar de Saúde o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que assiste, aliás, à nossa audição, e uma das preocupações apresentadas nessa audição tem que ver, por um lado, com a necessidade da contratação de mais TEP para os quadros do INEM e, por outro lado, com a necessidade de robustecer a formação que lhes é ministrada. E sobre a questão da contratação de profissionais, e de acordo com informações provenientes do INEM, nós sabemos que em dezembro de 2023 foram realizados uma série de concursos para alocar pessoas a quadros de coordenadores operacionais da carreira especial e também contratação de técnicos TEP para o INEM. Isto numa primeira vertente. Uma segunda vertente, relativamente à componente formativa, o INEM invoca também que tem desenvolvido uma série de esforços no sentido de aumentar as competências. Aliás, em janeiro deste ano foram concluídos cursos de transição para um conjunto de técnicos. E por isso, quer dizer, estas iniciativas parecem querer apontar no sentido de que têm sido dados passos com vista a responder a estas reivindicações. E pergunto-lhe sobre estas questões, peço que nos descreva com maior detalhe que medidas estão a ser delineadas por parte do INEM, quer para a contratação de mais TEP e quer para melhorar e aumentar esta vertente formativa. E já agora, nas categorias profissionais de médicos e enfermeiros, qual é também o ponto de situação dos recursos existentes e que diligências também estão a ser desenvolvidas no sentido do reforço de profissionais. Um outro tema que eu gostaria de abordar tem que ver com a questão dos meios materiais. Nós sabemos que ao longo dos anos foi renovada a frota do INEM, entre 2016 e 2018 com o Parque Vemer, em 2022 também com o apoio do Governo houve a aquisição de 45 novas ambulâncias, mas sabemos que, apesar deste investimento, a necessidade de investir em recursos materiais é uma necessidade contínua, aliás, fruto do desgaste que a frota do INEM está sujeita e o tempo médio de vida dos veículos. Dito isto, e na sequência de uma decisão do Conselho de Ministros de dezembro de 2023, o INEM foi autorizado a proceder à aquisição de 312 viaturas de emergência médica pré-hospitalar até 2026, sendo certo que o diploma diferencia a verba que está autorizada a alocar a cada ano. Pergunto-lhe, portanto, qual é o ponto de situação nesta matéria e se já foram iniciados procedimentos para concretizar esta ação. Ainda sobre os recursos operacionais e, mais particularmente, sobre a assistência médica por transporte aéreo, nós sabemos que os serviços que existiam de Helitransporte tinham até ao término do contrato um custo de cerca de 7,5 milhões de euros por ano e que, enfim, fruto do término desse contrato, o valor que foi apresentado no novo concurso que foi lançado foi substancialmente mais alto e, portanto, o concurso teria ficado deserto. Pergunto-lhe, portanto, que medidas é que têm pensadas, que diálogo é que tem havido com o Governo no sentido de solucionar este problema. E, por fim, quero abordar um assunto que tem também sido disseminado na comunicação social e que, de acordo com a informação que tem sido veiculada, aliás, o gabinete da Ministra da Saúde terá feito saber da sua intenção de realizar uma auditoria administrativa e financeira ao INEM. E pergunto-lhe, portanto, se tem conhecimento deste assunto, se já houve alguma reunião com o gabinete da Ministra em que ela terá levantado estas preocupações e terá dito qual seria a sua intenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo, então, a palavra ao Sr. Presidente do INEM. Desculpem, peço imensa desculpa. Faço sempre isto. Passo, então, a palavra à Sra. Vice-Presidente, a Sra. Deputada Marta Silva. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Na pessoa do Dr. Luís Meira, cumprimento toda a comitiva que o acompanha. Sr. Presidente Luís Meira, é sem dúvida um profundo conhecedor do INEM, com mais de 20 anos de casa, por assim dizer, e faço esta pequena introdução porque deve também ser conhecedor da taxa de inoperância das ambulâncias do INEM, que no passado mês de maio foi tornada pública pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que após ter realizado um levantamento verificou que mais de metade teve períodos de inoperacionalidade elevados.
A situação não é nova, mas agravou-se de forma tão acentuada no último ano que é agora um problema muito mais abrangente. Não fica apenas circunscrito às grandes áreas metropolitanas, mas também atinge cidades como Anadia, Aveiro, Covilhã, Coimbra, Viseu, onde algumas ambulâncias chegam a estar 100% inoperacionais. A prova disso é que, segundo o plano de atividades do INEM, os técnicos de emergência pré-hospitalar deveriam ser aproximadamente 1.500 e são pouco mais de 800. Portanto, esta taxa de inoperância deve-se, sobretudo, à falta de profissionais. Já agora recebemos, ainda esta manhã, relativamente à inoperância de uma ambulância em Faro, ela falhou em 94% dos turnos, outra em Quarteira falhou em 88% dos turnos. Pergunto, Sr. Presidente, que fatores é que contribuíram para esta escassez de técnicos e falta de atividade da carreira? Alertou alguma vez a tutela sobre a gravidade da falta de profissionais? Se sim, a quem é que foi dirigido esse alerta? E de que forma é que este problema agravou as circunstâncias das ambulâncias estarem paradas a nível nacional? É claro que esta inoperância vai agravar e muito os tempos de resposta. Vejamos, aqui há dias, e isto é um registro, neste caso é de uma ambulância de Olhão, que foi acionada 1h51 minutos depois. Outra, também no distrito de Faro, foi acionada 1h43 minutos depois. Em Santarém, 41 minutos depois, o doente urgente resolve ir táxi para conseguir aceder a cuidados de emergência. Portanto, a nível nacional, ainda ontem, desde as 9h45 da manhã, e isto é um print do CODU, ao 12h30, já estavam mais de 50 chamadas em espera. Aliás, é isso que foi hoje veiculado pela comunicação social. Sr. Presidente, é pública a percepção de que o INEM está em falência operacional, isso já todos sabemos, é mais do que sabido. Isto quer dizer que não há dinheiro suficiente para manter a funcionar uma rede de transporte, quer em ambulâncias, quer em helicópteros. E segundo a comunicação social, o Conselho Diretivo que o senhor preside pede agora ao atual Governo um reforço urgente de 25 milhões de euros. Porém, é sabido que nos últimos anos o INEM entregou aos cofres do Estado verba do seu orçamento quando alega não ter verbas para o cumprimento da sua missão, que é, na verdade, responder atempadamente e salvar vidas. Essa é que deve ser a sua missão primordial. Acresce referir que no relatório anual de atividades permanece no mapa de ativos financeiros certificados de dívida pública no valor de vários milhões. Faz sentido, no seu entender, que o INEM seja detentor de dívida pública enquanto doentes morrem à espera de socorro por falta de resposta? Quem tomou essa decisão? Ou o pedido de quem é que foi tomada essa opção? Foi a pedido de alguém em específico? Foi diretamente do Sr. Doutor? Em algum momento, e já que agora pede a este atual Governo um valor, uma verba urgente de 25 milhões de euros, eu pergunto se em algum momento transmitiu ao Governo anterior a necessidade deste reforço urgente de verbas. Sobre o transporte aéreo, o INEM formalizou um contrato de ajuste direto com a empresa Avincis, 6 milhões de euros para a operação de helicópteros de emergência, que vigora até ao final deste julho. Este valor deveria permitir a contratação de 4 helicópteros que estariam disponíveis para assegurar o serviço de emergência médica durante 24 horas por dia, porém o INEM aceitou prescindir de 2 deles durante o período noturno, sem que se verificasse um ajuste no valor contratual. Assim, 2 dos 4 helicópteros, ou seja, 50%, estão estes 2 estacionados em Viseu e Évora, deixaram de operar à noite desde o início deste ano. A justificação para este reajustamento, segundo o INEM, foi a falta de pilotos. Mas, segundo o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, existem pilotos sem escala atribuída para esses helicópteros. Isto desmente a versão do INEM. Dito isto, gostaria de perguntar, já agora, qual era o valor base desse contrato, que valores foram apresentados pelas empresas concorrentes, o que é que motivou a escolha da empresa Avincis, e quais os motivos que levaram o INEM a aceitar uma redução de 50% dos serviços contratualizados durante o período noturno e se essa redução obrigou ou não a um reajuste do valor contratual. Se não obrigou, por que motivo não obrigou? E já agora, se pode comentar as afirmações do Sindicato dos Pilotos?
e cito, pode estar em causa um contrato Tem que legal terminar. e entre o INEM e a Avincis, situações recentes reforçam as dúvidas quanto a esse ajuste direto. Muito obrigada, Sra. Obrigada Deputada. pela tolerância. Passo a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Mário Amorim. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava aqui com dificuldades logísticas a fazer chegar o microfone. Muito boa tarde a todos. Cumprimento, antes de mais, o Conselho Diretivo, em particular na pessoa do Dr. Luís Meira, e saúdo a sua vinda aqui a esta Comissão. Algumas questões já foram levantadas e, portanto, irei tentar focar noutras. Nós já ouvimos aqui nesta Comissão o Sindicato dos Técnicos de Pré-Emergência Hospitalar, ouvimos também o Presidente do Conselho de Especialidade de Emergência Médica e a conclusão que podemos chegar, depois de ouvir estas entidades, é que quem precisa de cuidados urgentes e emergentes é o próprio INEM. Claramente não está a funcionar como devia, não está a prestar o nível de serviço que naturalmente os portugueses precisam, até porque, sendo uma situação de emergência, não tem grandes opções. Dito isto, ficou claro também de várias audições e de algumas notícias que há uma escassez de recursos, todo tipo de recursos, físicos e humanos, desde as frotas, que estão uma grande parte da frota está inoperacional, há até casos relatados de ambulâncias que fazem norte-Algarve para entregar uma peça para uma outra ambulância, não nos parece um uso eficiente e adequado dos recursos, e também há escassez de recursos humanos, em particular os técnicos de pré-emergência médica, e no caso dos médicos, o próprio Presidente do Conselho deu nota que cerca de apenas 20 e poucos médicos trabalhariam e, portanto, a questão aqui que se coloca é perceber se, de facto, 20 médicos serão suficientes para os casos verdadeiramente emergentes em que é necessário o apoio à assistência médica. E, portanto, a primeira questão que lhe coloco é: qual é o motivo, já muita gente colocou esta questão, mas é importante reiterá-la, qual é o motivo para toda esta inoperância, para os atrasos nas chegadas das ambulâncias, porque a falta de recursos humanos não explica certamente tudo. Uma coisa é prestar o auxílio no momento em que a ambulância chega, mas até a ambulância chegar, claramente também há atrasos que se podem estar a ser um resultado da inoperância também do CODU, sim ou não, era importante perceber isso. E perceber também, esta é a questão mais direta que lhe coloco, é se isto é um resultado da falta de investimento dos últimos anos. Ou seja, o INEM, tendo em conta que não tem os recursos adequados, faz o que pode e, neste caso, o que não pode. Depois, a segunda questão tem que ver com uma posição que nós, a Iniciativa Liberal, até partilhamos, de que o INEM deve ser, sobretudo, uma instituição de coordenação e de controlo da emergência médica, mais do que um prestador de serviços. E nos últimos anos o INEM parece tender para esta visão de verticalização dos serviços e, portanto, tornar-se também ele um prestador. Portanto, a questão que eu lhe coloco é se é essa a visão deste Conselho Diretivo, portanto, se acompanha esta visão de que o INEM deve ser, de facto, também um prestador, ou se deve ser, por outro lado, um coordenador. Sabemos bem que isso extravasa aquilo que é a competência do Conselho Diretivo. Naturalmente, a tutela terá aqui precedência sobre qual deve ser a visão do INEM. Ainda assim, gostaríamos de saber qual é a visão deste Conselho Diretivo em particular e a sua enquanto Presidente do Conselho Diretivo. Depois, outra questão também foi surgindo é a questão que, e comparando o nosso sistema de emergência médica com o de outros países, nós vemos que existe noutros países uma figura do paramédico, e a questão que também lhe colocávamos era se a figura de paramédico poderia ser útil, poderia ser ajudar ao INEM a prestar um melhor serviço. Uma vez mais, sabemos bem que isto extravasa aquilo que são as competências do Conselho Diretivo do INEM, mas ainda assim creio que seria útil ouvir a sua opinião. E, por fim, nós sabemos que o Governo mudou e, como tal, quem manda na tutela mudou também, poderá ter uma perspectiva diferente, uma visão diferente. Portanto, a questão que eu lhe coloco é se, de facto, houve essa mudança na visão do que deve ser o INEM, dos contactos que já foi tendo com a atual Ministra e também com a Ministra do Governo anterior, se há de facto aqui uma mudança nesta visão, ou se não, se tudo continua na mesma, no sentido em que se mantém aquela que é a visão do INEM. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, também o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM. Em 2023, o INEM atendeu um total de cerca de 1.500.000 chamadas e em cerca de 90% dos casos essas chamadas resultaram em ativação de serviços de emergência. Se nós compararmos estes dados com alguns outros países da Europa, vemos que este é um número bastante diferente, ou seja, em Espanha são cerca de 70% das chamadas é que resultam em ativação de serviços. Países como Dinamarca, Alemanha ou Países Baixos, a taxa de ativação está nos 30%, no Reino Unido está próximo dos 40%, e, portanto, aquilo que eu perguntava era se um dos problemas para a saturação dos serviços de emergência não está também nesta elevada taxa de ativação, na quantidade excessiva de doentes que acabam depois por ter uma triagem verde ou azul, se têm dados sobre quais é que são os números de doentes que são transportados e que depois acabam por ter esta triagem, e também relativamente à atualização dos algoritmos de triagem, que, salvo erro, não terão sido revistos desde 2011, à exceção de alguns ajustes feitos durante a pandemia, e se há algum tipo de controle interno relativamente a esta triagem que é feita e depois comparando com a triagem que é feita nos hospitais, e se há dados que nos possa dar sobre esta matéria ou alguma comparação que o INEM possa fazer para depois poder ajustar. Uma outra questão tem a ver com perguntar-lhe qual o balanço que é feita da decisão de 2010 de retirar os enfermeiros do CODU, e se não seria necessário ter estes enfermeiros como elementos de apoio aqui à regulação médica, como acontece também, por exemplo, noutros países. Por fim, tenho aqui ainda mais duas questões. Aqui também uma questão mais específica relativamente à discrepância que existe na cobertura do país relativamente aos cuidados de emergência. Na Península de Setúbal, por exemplo, estamos a falar de uma região que tem mais de 750 mil pessoas, existem atrasos constantes no socorro prestado às pessoas, e muitas zonas sem acesso a meios diferenciados como as VMER ou as CIVs, e aquilo que são a ativação dos serviços é feita a partir de Lisboa, de Cascais ou de Vila Franca para socorrer pessoas que estejam na margem sul. Portanto, perguntava-lhe também relativamente a esta situação, que respostas é que o INEM está a dar. E, por fim, agora sim, uma última questão. Também tivemos relatos de situações em que doentes que estão em hospitais privados, há ativação dos serviços de emergência para esses doentes serem transportados para os hospitais públicos, contrariando aquilo que deve ser feito, e perguntava se tem dados sobre estas matérias ou noção de que isto seja uma situação recorrente. E é isto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminou a primeira ronda e tivemos a intervenção de 4 grupos parlamentares, cada um com 5 minutos, e, portanto, o Sr. Presidente tem 20 minutos e, se quiser repartir este tempo pelos restantes elementos que compõem a delegação, sinta-se à vontade. Tem 20 minutos a partir de agora. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu diria que há aqui algumas questões que serão comuns, embora depois já algumas são mais concretas, mas eu, se calhar, iria começar por referir aquilo que é a nossa preocupação do ponto de vista orçamental, que eu penso que foi também partilhada por vários dos senhores deputados que intervieram e que, obviamente, para nós é muito relevante. Relativamente a esta matéria, deixem-me dizer-vos que
O INEM fará sempre aquilo que quer o Poder Legislativo e o Poder Executivo entenderem, consoante os recursos que colocarem à disposição do Instituto. Podemos, obviamente, discutir se a gestão é mais ou menos adequada, se algumas das decisões que o Conselho Diretivo tomou no âmbito dessa gestão foram mais ou menos adequadas. Nós estamos perfeitamente disponíveis para discutir essa questão, assumindo desde já que, se calhar, algumas dessas medidas poderiam não ter sido as mais eficazes, mas foram tomadas com a consciência e o conhecimento daquilo que era necessário fazer naquele momento, sendo que uma das preocupações que este Conselho Diretivo tem é de sempre acompanhar aquilo que são as decisões e perceber se aquelas decisões que aparentemente estão a ser menos eficazes se podem ou não ser revertidas. Mas estamos disponíveis para isso, até porque o INEM é auditado, é inspecionado, é fiscalizado, tem as suas contas devidamente certificadas por uma entidade independente que, inclusivamente, e estou a falar de fiscal único, que no último exercício fez a certificação das contas sem qualquer tipo de reserva ou de ênfase ou de recomendação sobre aquilo que é essa atividade. Portanto, estamos muito tranquilos relativamente a isso. Aliás, não fazemos outra coisa senão dar a cara pelas responsabilidades que todos os dias assumimos. Como eu disse, tendo a certeza que o INEM é muito mais do que o seu presidente ou o senhor vogal do Conselho Diretivo. É um conjunto de trabalhadores pelos quais eu não tenho qualquer problema em dar a cara, porque sei que eles fazem, como eu disse, e vou repetir isto se calhar várias vezes, fazem mais do que aquilo que provavelmente os recursos que têm ao dispor permitiriam. E se calhar depois mais à frente farei uma nota sobre esta matéria. Houve uma questão particular sobre uma auditoria que a senhora Ministra decidiu. Eu tive, a semana passada, uma conversa relativamente longa com a senhora Ministra sobre aquilo que era a situação do INEM, para além de que, como é evidente, temos tido as interações necessárias com a tutela para prestar toda a informação. Aliás, é a nossa obrigação fazê-lo, e isso acontece agora, já acontecia com o anterior Governo. E, portanto, dentro dessa conversa, e deixem-me fazer aqui um pequenino parênteses para, se calhar, responder já antecipadamente a uma pergunta que provavelmente irão fazer, o meu lugar está à disposição desde o dia 16 de outubro de 2015. Eu sempre disse isto a todas as tutelas que me acompanharam. A todos os ministros da Saúde, eu disse isto, com exceção do que me nomeou pela primeira vez. E, portanto, esta questão é muito tranquila para mim, que não estou agarrado ao lugar, antes pelo contrário. As chatices, os problemas pessoais, familiares que advêm destas funções são mais que muitos, particularmente, e eu volto a referir isso, quando, para uma missão tão exigente, somos 2 elementos do Conselho Diretivo. Isso é uma primeira nota que eu gostaria de dar. Se calhar é desumano pedir mais a 2 elementos do Conselho Diretivo de uma instituição com esta importância. Há outras instituições, até na área da saúde, que têm 5, 7 elementos no Conselho Diretivo. Eu deixaria isto também à reflexão dos seus deputados, relativamente àquilo que é exigível deste Conselho Diretivo. Mas nós não fugimos a esta questão. Mas focando-me naquilo que é importante relativamente ao orçamento do INEM, e o orçamento do INEM é verdade, ele tem vindo a subir nos últimos anos, porque, como sabem, cerca de 98% das receitas do INEM advêm da taxa dos seguros que reverte para o Instituto, mas a verdade é que nós, sendo Instituto Público e, alegadamente, tendo autonomia administrativa, financeira e património próprio, nós somos constritos ao cumprimento de um conjunto de regras que nos obrigam a não poder decidir sobre tudo aquilo que é a utilização dos recursos financeiros que estão colocados ao dispor do Instituto. Mas deixem-me dar 2 exemplos que provavelmente respondem à maior parte das questões que foram colocadas sobre se o INEM tem os recursos necessários. Nós não nos esquecemos de que houve uma pandemia muito dura e que provavelmente ainda todos estamos a pagar parte da fatura dessa pandemia. Os profissionais seguramente que estão. Mas durante essa pandemia, em 2020, o INEM teve que transferir cerca de 90 milhões de euros
para garantir a aquisição de um conjunto de equipamentos. E, portanto, aquilo que era uma almofada financeira que o INEM dispunha, deixou de existir. 90 milhões de euros significariam, em termos de investimento, façam as contas. É muito fácil de ver quantas ambulâncias seria possível comprar com essa verba, quantos recursos humanos seria possível dotar ou reforçar o mapa de pessoal do INEM para que o INEM efetivamente pudesse cumprir essa missão. Também é verdade que, e eu não posso deixar de dizer isto, em 2021 o INEM, por uma norma que estava no Orçamento de Estado para esse ano, se a memória não me falha, era o artigo 209, foi obrigado a rever aquilo que eram os protocolos com os bombeiros, que são fundamentais para o Sistema Integrado de Emergência Médica, e a redação, eu confesso que não foi muito feliz, mas na prática obrigou o INEM a pagar integralmente os encargos que os bombeiros têm com esta atividade. E eu vou-vos dizer isto com toda a frontalidade, e nesse ano o orçamento do INEM não foi aumentado 1 cêntimo. 1 cêntimo. Aliás, se virem aquilo que é a evolução das transferências para bombeiros a partir de 2021, elas foram subindo progressivamente e eu posso-vos mostrar um gráfico que tem essa evolução. Vê-se claramente, eu penso que mesmo à distância, depois poderei fornecer isto, 2021, com encargos de transferências para bombeiros, que depois começaram e dispararam. Mas eu vou-vos dizer quais são os valores. Em 2019, se calhar é, em termos de atividade, o mais próximo que temos, porque 2020 e 2021 foram anos atípicos relativamente a esta matéria, por causa da pandemia, mas em 2019 o INEM transferiu para Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, que são parceiros do INEM fundamentais no Sistema Integrado de Emergência Médica, 37,36 milhões de euros. O que está previsto para final de 2024 são 75,98 milhões de euros, o que significa que aquilo que foi uma imposição, e muito bem, da Assembleia da República relativamente àquilo que era o relacionamento, nomeadamente o financiamento dos bombeiros e da Cruz Vermelha para garantir esta atividade, obrigou claramente a um aumento das transferências para os bombeiros. Eu volto a dizer isto, nesse ano e nos seguintes, não houve, por causa disto, eu diria, um aumento relevante daquilo que eram os fundos disponíveis para o INEM suportar este tipo de encargos. E os bombeiros, como eu disse, são fundamentais para garantir a assistência de proximidade à maior parte da população. Eles têm uma existência de muitos séculos e eu costumo dizer isto, os bombeiros não são apenas a coluna vertebral do sistema, eles são o esqueleto do Sistema Integrado de Emergência Médica. Por muito que, é verdade, o INEM, em determinado momento, aliás, as ambulâncias e os meios do INEM surgiram em 2004. Foi uma janela de oportunidade, que na altura foi uma decisão política de que o INEM passasse também a prestar serviços. E era uma das questões que também foi colocada relativamente a esta visão. Mas eu, sobre essa visão, porque o Sr. Deputado colocou essa questão, acabou por responder por mim. Isso é uma questão de decisão política, o INEM é um instituto público e a sua missão é implementar as políticas públicas que são definidas, embora, se houver tempo, depois podemos falar um pouco sobre qual é a minha opinião sobre essa matéria. Mas, como eu estava a dizer, os bombeiros são fundamentais e continuarão a ser. E, portanto, é preciso garantir-lhes as condições financeiras, o esforço que o INEM tem estado a fazer, ainda para mais reconhecendo que, efetivamente, alguns dos meios que nós temos não estão operacionais a 100%. É verdade. Embora também deixem-me dar-vos estes números e sem prejuízo de reconhecermos que há ambulâncias que estão inóperas. É verdade, há algumas ambulâncias que praticamente estão encerradas. Isso é verdade. Mas é importante dar-vos nota de que os meios que são usados no âmbito do CIEM não se esgotam nas ambulâncias de emergência médica. Peço desculpa, é só encontrar esta informação. Está aqui. Nós temos meios
desde os helicópteros às ambulâncias, neste caso as ambulâncias de socorro dos bombeiros, que procuram garantir a resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica. E aquilo que o INEM tem procurado fazer é tentar garantir que os meios mais diferenciados efetivamente têm as taxas de operacionalidade mais elevadas, o que significa que, dentro daquilo que é uma necessidade de balancear recursos, porque os TEP, é verdade, os TEP são aquele grupo profissional que nós temos em falta, eu vou dizer isto com algum cuidado, temos um déficit evidente de técnicos, mas também temos um déficit evidente de médicos. E em termos percentuais, a necessidade de médicos é superior à necessidade de TEPs relativamente ao que está previsto no mapa de pessoal. Mas a verdade é esta, nós precisamos claramente reforçar essa matéria. Mas eu queria partilhar convosco aquilo que é a operacionalidade dos helicópteros, é verdade, reconhecendo que houve uma redução daquilo que era o nível de serviço a partir do início deste ano, depois irei falar disso mais concretamente, até porque houve perguntas específicas sobre essa matéria. Mas as VMERs mantêm operacionalidades superiores a 98%. As ambulâncias CIV, onde também temos técnicos, têm uma operacionalidade, e eu estou a falar de 2024, de 99,13%. Temos tido alguns turnos INOP, é verdade, e recentemente até houve uma notícia sobre uma inoperacionalidade de uma CIV em particular, mas nós, com as dificuldades que temos, quando surgem impedimentos, que foi o caso de um técnico que deveria estar a assegurar o turno, mas que comunicou que estava doente, não foi possível substituí-lo em tempo útil. Mas a operacionalidade das CIV, como eu disse, é de 99,13%. A inoperacionalidade das ambulâncias. E deixem-me também desdramatizar alguma da informação, que obviamente nós percebemos porque é que ela é apresentada dessa maneira, nomeadamente os números relativamente à inoperacionalidade das ambulâncias de emergência médica do INEM. Neste momento nós temos cerca de 30% por falta de pessoal de inoperacionalidades. Isto é importante referir, porque quando nós avaliamos a escala no início do mês, temos inoperacionalidades de 80%, de 70%. O que tem que se avaliar não é a escala no início do mês, é a escala no fim do mês, em que muitos dos turnos que os técnicos vão fazendo a garantir um serviço extraordinário, e deixem-me fazer uma à parte, há algumas horas que alguns TEPs fazem sabendo que nós não os podemos pagar, porque não temos autorização para fazer esse pagamento, isso é verdade, mas muitos dos turnos que no início do mês estão sem técnico acabam por ter, porque a escala sai sem as horas extraordinárias colocadas. Isto é importante e faz toda a diferença, porque alguns dos meios, depois, as inoperacionalidades de 80% reduzem-se de forma significativa. Mas, no global, a inoperacionalidade por falta de recursos humanos nas ambulâncias e eu dou-vos o valor exato para 2024, aquilo que nós apuramos é de 32,38%. Deixem-me dizer-vos que isto é até finais de... até finais de abril. Esta inoperacionalidade, por este motivo, vai subir, não há mais pequena dúvida. E junho é um mês complicado do ponto de vista de gestão das escalas. Basta pensarem que junho, para além das férias, tem 5 fins de semana completos e tem 3 feriados. Isto reduz a disponibilidade de horas de trabalho efetivo por trabalhador. E por isso nós sinalizamos esta matéria, eu diria tempestivamente, ao anterior Governo e este Governo, porque é necessário que uma das normas que consta do Orçamento de Estado para este ano, que é a possibilidade do limite legal de pagamento de horas aos técnicos, que é de 60%, possa subir para 80%. E a informação que nós temos da tutela é que estará para sair essa autorização que, no imediato, não vai resolver os problemas, não nos vai criar técnicos novos,
porque nós sinalizamos à tutela que, neste momento, o déficit é superior a 400 TEP relativamente às existências e ao que está previsto no mapa de pessoal, mas seria uma forma de mitigar aquilo que são as dificuldades. E, portanto, nós estamos a aguardar aquilo que foi já uma indicação por parte desta tutela de que esse despacho deverá estar para ser publicado. Deixem-me agora tentar pegar aqui em algumas questões mais concretas que foram referidas. A senhora deputada Sofia Andrade referiu que, relativamente aos TEP, eu já disse, há um déficit, é mais do que evidente, precisamos claramente de contratar e de reforçar o Instituto naquela que é a sua maior força de trabalho. É verdade, os TEP neste momento asseguram o CODU, asseguram ambulâncias e asseguram um conjunto de outras funções que são também essenciais para garantir o funcionamento do Instituto. Relativamente a médicos, nós também temos essa questão. Há uma falta gritante, eu costumo dizer que o INEM é o Instituto Nacional de Emergência Médica, mas para cumprir esta última parte tem que ter médicos. E a verdade é que nós temos tido grandes dificuldades, quer para, eu diria, chamar médicos a integrar os quadros do INEM, quer sobretudo para os fixar. E esta é a grande dificuldade. Portanto, precisamos também que haja aqui uma intervenção por parte da tutela, nomeadamente com aquilo que tem sido algumas alterações no âmbito da carreira médica, que nós temos dúvidas, e são dúvidas legítimas e devidamente fundamentadas, que se possam aplicar aos médicos do INEM. E, portanto, temos questões que foram já colocadas há muito tempo e que ainda aguardamos resposta, por exemplo, sobre a possibilidade de aplicar aos médicos do INEM o regime da disponibilidade, da dedicação plena. E, portanto, continuamos a aguardar aqui algumas medidas que, na nossa perspectiva, são urgentes para ajudar a resolver algumas destas dificuldades. Já nem falo na questão da especialidade de medicina de urgência, barra emergência, como queiram chamar, que para nós é fundamental para criar perspectivas de carreira e, eventualmente, criar um regime de intervenção dos médicos que faça sentido, sendo que a especialidade não iria resolver no imediato. Precisaríamos também de alguns anos para que ela, efetivamente, pudesse ser implementada e eu registro com agrado que o Plano de Emergência na Saúde é um dos aspectos que tem contemplados, é a criação da especialidade de emergência ou urgência, algo que para nós é claramente necessário para fazer isso. Relativamente aos enfermeiros, também precisamos de reforçar o quadro, como é evidente, mas os médicos e os enfermeiros têm um regime que permite, por exemplo, fazer trabalho extraordinário em que os limites possam ser ultrapassados. Nós, se calhar, precisaríamos de equacionar um regime semelhante, não apenas para os técnicos, mas, por exemplo, aos psicólogos que também têm este tipo de limite, outros elementos de outras categorias profissionais que continuam também limitados relativamente a essa matéria. Estou-me a referir, por exemplo, aos elementos da logística que são fundamentais. Sobre a questão do helitransporte. A questão do helitransporte é uma questão sensível, como é evidente. Fique claro que o INEM nunca pretendeu reduzir o nível de serviço. As condições em que o INEM teve que avançar para o ajuste direto, e deixem-me dar uma nota disto, porque houve quem questionasse a legalidade do contrato. O contrato teve o visto pelo Tribunal de Contas atribuído e, portanto, isso responde à questão da legalidade, das questões financeiras e também da defesa do interesse público. E, portanto, relativamente a essa matéria, muito do que tem sido dito, eu diria que acaba por deixar de fazer sentido. Mas o INEM nunca pretendeu esta solução. Nunca pretendeu esta solução. Agora, o INEM tem, como eu disse, um conjunto de normas que tem que respeitar e se está autorizada a gastar determinado montante para uma contratação deste tipo de serviços, não pode ultrapassá-la. Portanto, aquilo que foi feito foi, dentro das condições que o INEM tinha, foi a melhor resposta possível, sendo que
e infelizmente isso depois veio a constatar-se, alguns dos receios que o Conselho Diretivo do INEM tinha relativamente a este processo, que é um processo sensível, e deixem-me dizer-vos, com todo o respeito que tenho por esta Comissão, eu não me vou deter em muitos detalhes relativamente a esta matéria. E percebem porquê? Porque é um processo que está em curso neste momento e qualquer discussão ao detalhe desta matéria não significa defesa do interesse público e poderá condicionar, eventualmente, que processos, como eu disse, que estão em curso, depois sejam mais difíceis e nós temos que ter isso em atenção. Mas eu não quero fugir à questão e, portanto, reconhecendo que houve uma redução do nível de serviço, o INEM aquilo que fez foi tentar que essa redução tivesse um mínimo de repercussão relativamente àquilo que era a prestação deste serviço, que nós continuamos a reputar de extraordinariamente importante, porque não apenas dá resposta às questões da emergência médica, respondendo a primários, mas também tem uma resposta muito grande naquilo que é os transportes interhospitalares, portanto, mais uma vez, com o INEM a servir de suporte a algumas das atividades do Serviço Nacional de Saúde. Ora, muito bem, havia aqui uma questão que eu também queria referir muito rapidamente, que tem a ver com a utilização não é a utilização, mas é a subscrição dos CEDICs, dos títulos de dívida pública de curta duração. Esse valor, esse montante, foi subscrito em 2022 e, de acordo com a legislação em vigor, o INEM depois renovou a subscrição desse valor. Isto é gestão, eu diria, quase de tesouraria. Podemos discutir se sim, se não, mas a verdade é que, perante situações em que o INEM tem um aumento imprevisto de receita, e deixem-me dizer-vos que o orçamento do INEM, ao contrário daquele que normalmente outras entidades na área da saúde têm, é gerido com base nesta questão, que é, nós recebemos as transferências por parte dos seguros e, eu diria, no final de cada mês é que sabemos, efetivamente, qual é o valor da receita que temos e, neste caso, da despesa que podemos fazer. Mas os CEDICs foram feitos nesta perspectiva e deixem-me acrescentar uma coisa, porque a Lei do Orçamento tem-nos obrigado, entre comas, a integrar o saldo orçamental no saldo da ACSS e posso-vos dizer aqui com toda a clareza, se não tivéssemos feito este investimento de cerca de 6 milhões em CEDICs, estaríamos a falar da obrigatoriedade de entregar ainda um montante superior à ACSS, deixando de ter depois ainda mais recursos. Aliás, vai ter que terminar, Sr. Presidente. Só 2 segundos para dizer que são estes CEDICs que nós neste momento estamos a solicitar autorização para, no fundo, cumprir com aquilo que são as nossas necessidades do ponto de vista orçamental e foi isso que foi devidamente reportado à tutela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos à segunda ronda. Peço um esforço para cumprir em 1 minuto. Peço a todos esse esforço. E, portanto, passava a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do INEM, agradecer a prestação de esclarecimentos e se antes desta audição começar sabíamos que os profissionais de saúde eram os verdadeiros heróis a fazerem aquilo que podem com os recursos que têm, no final desta audição temos mais essa certeza hoje. Mas também ouvimos que, do espírito da intervenção do Sr. Presidente do INEM, que o próprio Conselho Diretivo do INEM acaba por transparecer exatamente, também fez aquilo que podia com os recursos que tinha. E apesar do Sr. Presidente não me ter respondido diretamente quando perguntei se houve ou não falta de condições ou de financiamento por parte do Governo anterior, acabou por respondê-lo de outra forma mais subtil, dizendo objetivamente alguns valores que são importantes. Falou na questão dos 90 milhões de euros que foram realocados no período da pandemia, falou dos 37 milhões que foram realocados para o pagamento integral aos bombeiros voluntários, também faço aqui uma palavra de consideração pelo seu papel importantíssimo na emergência médica do nosso país, e aquilo que fica em cima da mesa é a pergunta que, se o Governo tivesse acautelado este realocar de financiamento, quer os 90 milhões, os 37 milhões, que serão no final do ano 75 milhões, se hoje não poderíamos ter poupado algumas vidas e assistido alguns portugueses que, por falta atempada de cuidados, tiveram de perder a vida. E deixo também a última pergunta, que é
de acordo com o seu entendimento, o que é que o Governo da AD poderá fazer que não foi feito no Governo anterior do Partido Socialista para resolver o quanto antes algumas das situações que foram aqui elencadas depois. Muito obrigada, Muito obrigado. Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço mais uma vez ao Conselho Diretivo do INEM por todas as informações e os esclarecimentos apresentados. Efetivamente, sobre a questão do serviço do Sistema Integrado de Emergência Médica, nós sabemos realmente que ele se organiza com um conjunto de entidades e é precisamente essa lógica em rede que permite a pronta resposta que temos disponível. E precisamente por isso é que consideramos tão importante este aumento do fundo que foi passado para os bombeiros e Cruz Vermelha, até porque são eles que fazem 85% daquele que é o socorro em Portugal. Relativamente às questões de inoperabilidade das ambulâncias, bem, ficamos aqui a perceber que há um claro desajuste entre aquilo que é dito pelo INEM e aquilo que são as notícias veiculadas na comunicação social e apresentadas aqui por alguns partidos e, portanto, percebemos que, apesar das dificuldades que existem, sim, os números são, querem nos parecer, segundo as informações do Sr. Presidente, exagerados e não correspondem relativamente à realidade. Para terminar, relativamente à questão que lhe tinha colocado, porque não fiquei com a certeza da sua resposta, de acordo com a diretiva que saiu do Conselho de Ministros, havia a intenção e a autorização de alocar 19 milhões de euros para a aquisição das tais 312 viaturas. E, portanto, pergunto-lhe em que ponto de situação está este processo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Marta Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente. Deixar só o agradecimento pelos esclarecimentos prestados. E, Sr. Presidente, com todo o respeito, que é muito, face ao colapso que conduziu o INEM e face às contestações de forma quase generalizada das associações dos técnicos de emergência pré-hospitalar e demais agentes de proteção civil, eu questiono se vai pedir a sua demissão ou se vai aguardar a ser demitido. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade, Dr. Luís Meira e restante Comissão do Conselho Diretivo. Da nossa parte, a Iniciativa Liberal, nós não vamos nunca pessoalizar questões que são políticas e que têm a ver também com a gestão interna, portanto, esse é um ponto importante. Queremos é apenas apurar o que realmente está a acontecer no INEM para conseguirmos interceder e, naturalmente, corrigir o que está errado. De resto, dar apenas duas notas. A pandemia, as alterações climáticas não podem servir de desculpa para tudo. Enfim, naturalmente que colocaram o INEM sob stress, ninguém questiona isso, e se foi necessário recorrer a 90 milhões de euros, que era um fundo, uma salvaguarda do INEM, eles deveriam ter sido repostos pelo Governo, em sede do Orçamento do Estado, uma transferência adicional. Não poderia ser, naturalmente, uma responsabilidade apenas do INEM. De resto, eu creio que disse aqui uma frase que me parece que foi lapidar, e vou citar, creio não estar a errar, disse que o INEM fará aquilo que é o resultado das decisões do Poder Executivo e Legislativo. Ora, sabemos que o braço legislativo tem poder limitado naquilo que é a ação do INEM e, portanto, no fundo está a falar do Poder Executivo e, portanto, podemos concluir que o atual estado do INEM é fruto dessas decisões, boas ou más, cada um agora avaliará, que foram tomadas pelo Poder Executivo nos últimos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias e tem mais do que um minuto, tendo em conta o acordo a que chegámos no início da reunião. Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar só ter mesmo um minuto, não quero tratamento especial, até porque tinha muitas perguntas que sei que já foram de alguma forma respondidas por alguém da equipa que estava a acompanhar a audição, por isso queria apenas só alguns esclarecimentos. Sr. Presidente, agradeço. Nós fizemos aqui uma audição com o sindicato e foram apresentadas algumas situações que entendemos que devem ter explicações, desde logo de uma trabalhadora que foi mãe recente e que solicitou meia jornada para cuidar da filha e essa meia jornada foi recusada pelo INEM porque considerou que o companheiro desta senhora não desempenhava uma função essencial para a sociedade. E eu queria que nos esclarecesse se acha que isto é uma forma de valorizar os trabalhadores e se acha que o INEM tem mesmo capacidade para avaliar a natureza e a importância das funções das pessoas na sociedade. Eu confesso que é algo que surpreende.
e também, se for possível, em relação à equipa do helicóptero de Viseu, que pernoita há 6 anos num hotel. O INEM adquire este serviço 6 em 6 meses por ajuste direto, alegando que é urgente encontrar um local onde estes trabalhadores pernoitem, e nos últimos 6 anos não foi ainda possível responder a essa urgência de ter um local fixo para esta pernoita. Parece-nos que também é um esclarecimento necessário. Todas as outras questões, de alguma forma, já foram abordadas e, portanto, agradeço não só ao Sr. Presidente e ao Sr. Presidente, mas também aos colegas por terem permitido que pudesse intervir. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra ao Senhor Presidente e tem 5 minutos. Bem, antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Marisa Matias. Se calhar, como não teve oportunidade no início, dar-lhe nota relativamente às 2 questões que colocou. Obviamente que o Conselho Diretivo do INEM não se revê naquilo que foram os contornos da resposta e dos pareceres que outros elementos colocaram relativamente a esta matéria. A situação está a ser avaliada internamente e estamos a rever essa questão, mas obviamente não nos revemos naquilo que consideramos que foram efetivamente comentários menos felizes das pessoas envolvidas no processo. Sobre a questão do alojamento em Viseu, a verdade é que, do ponto de vista operacional, não há as condições ideais no aeródromo de Viseu para garantir esta questão, e aquilo que o INEM efetivamente fez, até com um acordo especial no início com o alojamento mais próximo, o hoteleiro mais próximo, mas que neste momento está resolvido, porque já deixou de ser um ajuste direto e passou a ser feita essa contratação por via de uma outra solução, através da intervenção da ESPAP, através do acordo quadro. E, portanto, essa questão já não se coloca neste momento. Algumas questões que foram colocadas, e eu tenho pouco tempo e, portanto, deixem-me aqui tentar acelerar as respostas. É verdade, eu repeti isso, o INEM precisa, efetivamente, ter um reforço do orçamento. Isso é, para nós, claro, para garantir aquilo que são as suas atribuições e são importantes. E, portanto, eu diria que, neste momento, o grande desafio que o atual Governo tem é, efetivamente, ultrapassar esta questão. Porque deixem-me dizer-vos isto também com toda a frontalidade. Aquilo que foi, eu falei há pouco, no encargo que em 2021 tivemos que ter com os bombeiros, esse foi um encargo que não é pontual, não é apenas durante um ano, ele tem repercussões evidentes naquilo que são os orçamentos dos anos futuros e vai continuar a ter repercussões no orçamento do Instituto. É por isso que o INEM precisa, para além de reforços pontuais, claramente para resolver aqui algumas questões mais concretas, precisa também ter um reforço permanente. E deixem-me dizer-vos, a verdade é que o INEM, relativamente àquilo que é o orçamento global da saúde, nos últimos anos tem tido 1% daquilo que é os gastos em saúde. Portanto, os senhores deputados me dirão se é suficiente para a missão importante que acham que o INEM tem. Deixem-me também dar nota do seguinte, porque o atual Governo apresentou um plano de emergência da saúde e, portanto, a situação do INEM não é, eu diria, tão dramática como se coloca. Nós continuamos a dar resposta com as dificuldades e a falência, o colapso, eu diria que são exageros, terão o seu lugar nesta dialética político-partidária, mas a verdade é que o atual Governo, no plano de emergência da saúde, a única medida que se refere especificamente ao Instituto é, inclusivamente, pedir ao Instituto para fazer um bocadinho mais do que aquilo que já faz. E, portanto, não foi identificada esta como uma área crítica de colapso absoluto. E, portanto, eu acredito que nós, se efetivamente este reforço for conseguido, se algumas das questões que nós já colocamos à tutela forem, de facto, ultrapassadas, vamos conseguir dar uma melhor resposta, que é isso que, no fim do dia, todos pretendemos. Sobre a questão da RCM das viaturas, que foi uma questão colocada pela senhora deputada Sofia Andrade, a verdade é que, perante aquilo que são os constrangimentos financeiros atuais, o INEM aquilo que fez foi ter que reprogramar esta RCM. E, para já, essa aquisição está suspensa, nós estamos a trabalhar com a tutela no sentido de até serem avaliadas outras opções. Agora, a necessidade de aquisição de viaturas, ela é
grande. Nós precisamos claramente de repor aquilo que não conseguimos fazer nos últimos anos, sendo certo que nós temos tido grandes dificuldades na aquisição de viaturas. E eu volto a dizer, há uma pandemia, há uma guerra que ainda está em curso, que tem um impacto brutal, não apenas, por exemplo, no mercado dos helicópteros, mas também no mercado automóvel, com uma incapacidade de resposta que fez com que, por exemplo, os 2 últimos procedimentos que o INEM lançou para a aquisição de viaturas ficaram desertos. E, portanto, é preciso também perceber estas questões e, se calhar, trabalhar em medidas ou em soluções alternativas. Terminando, respondendo à pergunta da senhora deputada Marta Silva, que eu já tinha respondido, se bem se lembra, na minha intervenção inicial, o meu lugar está à disposição da tutela desde o dia 16 de outubro de 2015, no momento em que eu e o Conselho Diretivo, e aqui vou falar apenas por mim, mas no momento em que eu entender que eu sou um obstáculo à resolução dos problemas do INEM, não é a senhora Ministra que me vai dizer que eu tenho que me ir embora. Sou eu que vou dizer à senhora Ministra que está na altura de eu ir embora, porque eu sou médico, sou anestesiologista, ganharia muito mais fazendo aquilo que é a minha atividade, ainda para mais com a falta de anestesiologistas que existem, e para mim isso é muito clarinho, muito transparente. E, portanto, o meu lugar está à disposição, não tenho que me demitir. Eu estou a fazer aquilo que entendo que é o melhor possível pelo Instituto, na perspectiva de que eu sou dos médicos mais antigos do mapa pessoal do INEM, é a área que sempre me apaixonou, é por isso que eu, muito cedo, entrei em 2000 para o mapa pessoal do INEM e, portanto, estou a fazer aquilo que entendo que é a minha obrigação para com uma instituição que eu muito respeito, quem tem uma verdadeira paixão e, enquanto eu sentir que sou útil e houver confiança mútua de mim para a tutela, estarei disponível. Se a senhora Ministra entender que está na altura de ir embora, por algum motivo, só tem que o dizer e isso irá acontecer sem qualquer problema. Agora, a questão da demissão não se coloca, não nestes termos. Presidente, muito obrigada. Em nome da Comissão, quero agradecer a todos. Damos por terminada esta audição e, por isso, vamos continuar a reunião. Eu vou só acompanhar o Sr. Presidente e a restante equipa ali ao fundo do corredor.